convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus o escolhido. Soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, celebramos hoje com toda a igreja a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Para nós é um dia de muita festa, muita alegria. É o último domingo deste ano litúrgico que nós estamos vivendo. A partir do próximo domingo já viveremos um novo ano litúrgico e iniciaremos o tempo do Advento, nos preparando para celebrarmos o Natal de Jesus. E agora, diante destas celebrações, deste mistério que nós estamos vivendo, hoje nós olhamos para Jesus Cristo como nosso Rei, Rei do Universo. Nós começamos a nossa reflexão com duas perguntas. A primeira: será que Jesus Cristo é realmente o Rei do Universo? Segunda pergunta que eu lanço a vocês: Jesus Cristo é o seu Rei, o seu Senhor? E nós vamos responder essa pergunta a partir da escuta da palavra que a igreja nos apresenta na liturgia de hoje. Primeiro, olhando para a leitura primeira da profecia de Samuel. O povo de Israel desejava ter um rei. Olhando os outros povos, então Israel teve o desejo no seu coração de ter um rei para governá-los. E aí é ungido como primeiro rei de Israel Saul. Saul até começa governando bem, começa conduzindo bem o povo de Israel, mas depois, no meio do reinado, ele vai se perdendo, vai já não fazendo as coisas mais certas,
começa a se tomar pelo espírito da inveja, e aí, então, no meio desse caos do reinado de Saul, é ungido Davi como segundo rei de Israel. E Saul acaba ficando meio louco e comete o suicídio. E Davi então assume o povo de Israel como segundo rei. Davi era um grande rei, ele foi um grande rei, ele fez grandes coisas no reinado de Israel. Ele foi tão bom rei que nenhum rei conseguiu se igualar a ele, do povo de Israel, e também ele quase conseguiu fazer com que o povo de Israel, com tantas conquistas, se tornasse um grande império. Só que, assim como todos nós humanos temos nossas falhas, nossos pecados, Davi também era pecador. Davi era mulherengo. Ele tinha 300 esposas. E além das 300 esposas, ainda ele não estava satisfeito e desejou lá a mulher de Urias, Bessabeia, como concubina dele. Imagine, gente, uma já é difícil, imagine 300 esposas, hein? Haja cabeça e haja cartão de crédito para aguentar 300 esposas. Davi tinha esse pecado, essa fraqueza, mas foi um grande rei. Quando Davi morreu, assume Salomão, seu filho. E aí o povo de Israel passa por diversos reis: Salomão, Jeroboão, Roboão. E cada um desses reinos foi levando o povo de Israel para uma decadência maior, a ponto que o povo de Israel já estava desanimado, e nas suas orações pediam a Deus um rei poderoso, um rei que conduzisse eles com mão forte. E por meio dos profetas da profecia, Deus então fala que da descendência de Davi virá o Messias, o grande rei e salvador. E o povo então começa a esperar esse grande rei. Seguindo na história da salvação, nasce Jesus. Jesus inicia a sua vida pública, e na sua vida pública ele começa a fazer muitos milagres e sinais: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, fazer muitas pregações, multiplicar os pães e os peixes. E aí o povo, enxergando essas atitudes de Jesus, chegou à seguinte conclusão: está lá o nosso rei, é esse que é o nosso rei. E se nós lembramos bem, quando nós começamos esse ano litúrgico, o evangelista Lucas falava para nós que Jesus tomou o firme propósito de ir para Jerusalém. Fazer o que em Jerusalém? Passar pela paixão, morte e ressurreição. Jesus toma o firme propósito disso. E quando Jesus chega em Jerusalém, nós sabemos pelos escritos bíblicos que Jesus foi aclamado como rei. O povo estendeu os panos pelo caminho, colocou as palmas e aclamava Jesus como rei. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, o que nós celebramos no domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus aclamado como rei. Mas os poderosos de Israel, olhando para Jesus, um homem que entra em Jerusalém montado num jumento,
sem exército, sem armamento, somente com 12 apóstolos, um grupo de mulheres e um grupo de discípulos. Como que esse homem ia ser rei? Como esse homem ia governar? E não satisfeito por isso, prenderam, julgaram e crucificaram Jesus. E aí nós entramos no evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus, no alto da cruz, começa a passar por um monte de zombaria. Chefes, soldados, o ladrão que estava crucificado ali com Jesus, as pessoas que estavam ali no momento da crucificação, vários zombavam de Jesus. Se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te. Ou seja, fizeram e falaram de tudo para provocar Jesus. Se fizermos com algum poderoso deste mundo aquilo que foi falado, foi dito para Jesus, se nós falarmos para algum poderoso desse mundo, o que vai acontecer? Com certeza nós vamos ser processados, com certeza esse poderoso vai vir atrás com todos os recursos e meios que ele tem para nos prejudicar. Agora, olhando para Jesus, Rei do Universo, e lembrando que nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus foi zombado na cruz, o que ele disse, gente? Quais foram as palavras de Jesus quando ele foi zombado? Hein? Será que ele disse assim: cala a boca, que senão eu vou jogar um raio na cabeça de vocês? Sim ou não? Não. Jesus disse para aqueles que estavam zombando dele: eu pego vocês na saída, viu? Vocês vão ver só. Jesus falou isso? Não. O que Jesus falou então, gente, hoje no Evangelho? Vocês ouviram isso no Evangelho de hoje? Eu não lembro de ter lido isso. Eu já proclamei esse Evangelho 6 vezes esse final de semana, eu não lembro de ter ouvido essa frase. Foi isso que Jesus falou hoje, gente? Não. O que Jesus falou? Nada. Ele ficou em silêncio. O reinado de Jesus é o reinado da humildade. Quando nós olhamos para os poderosos desse mundo, nós olhamos os poderosos usando roupa de grife, roupa de marca, dirigindo grandes carrões, não usam mais coroas, mas andam cheios de joias, moram em palácios, mansões. E olhamos para o Rei do Universo, seu trono, a cruz, sua coroa, uma coroa de espinhos, seu manto não era nenhum, porque Jesus foi crucificado nu. A tradição que coloca o paninho no Jesus crucificado para não escandalizar as velhinhas piedosas, mas seu manto, a nudez, seu palácio, o mundo, pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, tudo aquilo que Jesus ensina para nós é um caminho totalmente diferente para nós entrarmos no seu reino, para nós vivermos no seu reino. Jesus não fala nada, não retruca. Ele poderia descer da cruz, ele sendo Deus e homem, ele poderia descer da cruz e reverter toda a situação, mas ele quis ser humano igual a nós em tudo, menos no pecado. E se o ser humano passa pela dor, pelo sofrimento,
nosso Senhor também quis passar pela cruz, que é a máximo da dor e do sofrimento. Por isso ele permaneceu até o fim. E olha como nós entramos no reinado de Jesus. Quando nós vamos rezar lá na nossa casa, talvez diante de um altarzinho, do crucifixo que nós temos, ou quando nós viemos aqui na igreja, vamos na capela do Santíssimo, olha como é a nossa oração. Nós olhamos para Jesus crucificado, ou olhamos lá para o sacrário e falamos assim: poxa, Senhor, eu sou uma pessoa que vai à missa todo domingo, consagra o dízimo, eu rezo, faço um monte de coisa. Por que o Senhor deixou meu filho morrer, minha filha morrer? Por que o Senhor deixou que eu ficasse doente? Por que o Senhor deixou que acontecesse tal problema lá na minha casa, na minha família? Por que o Senhor deixou que eu perdesse o meu emprego? Ou seja, a nossa oração é de uma revolta muito grande. Só que para entrar no reinado de Jesus, é preciso abraçar a nossa cruz de cada dia, que é o que nós não estamos fazendo. Porque se nós rezamos da forma como eu exemplifiquei aqui, o que isso significa? Significa que a hora que a situação está feia para nós, a gente desce da cruz, a gente abandona a nossa cruz, porque não queremos passar pelo sofrimento. E o grande mal nosso, seres humanos, e posso dizer principalmente de nós brasileiros, é querer tudo de mão beijada, tudo que venha pronto para que seja assim resolvido da maior facilidade. Basta nós pensarmos no nosso sistema governamental. O que nós esperamos dos nossos governantes? Esperamos que eles façam tudo para nós, e a gente fica aqui de boa, só aproveitando das benesses que as pessoas, que os governantes têm que fazer para nós. Essa é a nossa mentalidade. E aí, essa mentalidade também nós aplicamos com Deus. Eu não sigo, e nós vamos entender isso em nós. Muitas vezes nós não seguimos a Deus, não é porque nós temos fé, ou é porque nós amamos a Jesus Cristo, ou porque nós queremos ser salvos. Não é isso. Nós seguimos Jesus Cristo porque nós queremos que Jesus faça tudo para nós, inclusive aliviar os nossos sofrimentos, as nossas situações difíceis, as crises que nós vamos passando na vida. E se Jesus não faz isso, a hora que aparece a cruz, eu quero descer da cruz, eu desço da cruz. E Jesus, nós ouvimos no Evangelho de hoje, foi crucificado com 2 ladrões, e um dos ladrões, no último minuto da sua vida, se converte, repreende o seu colega que estava lá caçoando de Jesus, e se converte. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E o que Jesus diz, gente? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Paraíso é o reino de Deus, é o reino que nós começamos a viver aqui na terra para alcançar a plenitude na eternidade. Por isso que, para nós sermos súditos de Jesus,
para nós vivermos no reinado de Jesus, duas coisas muito simples para nós. Primeiro, abraçar a cruz de cada dia que cada um de nós temos que passar, sem chorar, sem reclamar, sem murmurar, para nós ressuscitarmos para a vida eterna. E segundo lugar, se converter. Essas duas atitudes farão de nós habitantes do reino dos céus, súditos do grande Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu quero descer da cruz, se eu passo a minha vida, os meus dias murmurando o dia inteiro, eu não tenho Jesus como Rei. Posso ter qualquer um como meu Rei, qualquer coisa, qualquer situação. Se eu não abraço minha cruz, se eu não sigo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tenho Jesus como Rei. Se eu quero Jesus como meu Rei, eu vou abraçar minha cruz, vou me converter. Talvez tenha que morrer, mas para alcançar a ressurreição e a vida eterna, é preciso passar pela cruz. Que nós possamos realmente assumir o reinado de Jesus para a nossa vida. E não só da boca para fora, né? Porque da boca para fora a gente diz: aleluia, Cristo é meu Rei. Depois cantamos no canto de entrada: tu és o Rei dos Reis. Qual é o canto final mesmo? O Senhor é Rei, o Senhor é... Será que é? Por isso, retoma a pergunta do início da reflexão: Jesus Cristo é o seu Rei e Senhor? Se sim, tome a sua cruz, se converta para estar na vida eterna, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo.